A graça e a paz a todos. Vamos abrir a palavra em Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. Nós temos bastante pessoas aí online, pelo YouTube, e depois nós estaremos lendo e orando pelos pedidos de oração. Números, capítulo de número 13. Eu quero falar hoje sobre decisão, e eu vou usar aqui o texto, no bom sentido da palavra usar, Números 13, que conta a história que Moisés, ele levanta 12 líderes das tribos de Israel, para que eles fossem espiar a terra de Canaã. E através desse texto eu queria então falar sobre decisões. No versículo 1 diz assim, de Números 13: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Somente até aqui, que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Deus aqui, Ele coloca um desejo, ou Ele coloca a vontade dEle no coração de Moisés, para que ele escolhesse de cada tribo um homem, um líder, e que esses homens fossem então espiar a terra de Canaã. E o que é essa terra de Canaã? Deus, quando Ele tira o povo do Egito da escravidão, Ele faz uma promessa a esse povo. Ele fala: eu vou tirar vocês com mão poderosa do Egito, e eu vou levar agora vocês a uma terra que era chamada de Canaã, uma terra que manava leite e mel. O tempo de escravidão do judeu iria passar, e Deus então iria conduzir esse povo até a terra prometida de Canaã. Só que antes deles entrarem nessa terra de Canaã, o povo judeu enfrentou o quê? Um período de deserto. Nesse episódio aqui, eles já estão assim, quase que a ponto de entrarem nessa terra. A única coisa que Deus queria que eles fizessem era ir até lá, espiar a terra e trazer um relatório ao servo Moisés, que era o líder desses homens. Pois bem, a ordem de Deus é essa, e no versículo 17 do capítulo de Números 13 diz assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou mal, e que tais são as cidades em que habita, se arraiais, se em fortalezas. Qual foi a ordem de Moisés? Vocês vão até a terra e vocês vão trazer um relatório dessa terra. E que tipo de relatório que Moisés pediu para que os 12 espias trouxessem? Primeiro ele fala: olha, vocês vão até o Neguebe, penetrem nas montanhas, vê o povo que habita naquela terra. Depois ele fala: vê se o povo é forte ou fraco. Depois ele diz se tem muitas pessoas ou poucas pessoas. No versículo 19 ele fala se a terra em que habita é boa ou má, e se eles se reúnem em arraiais ou em fortaleza. No versículo 20 ele fala: também dá uma olhada se essa terra é fértil ou estéril, e se há matas ou não. Deu para entender qual que foi a ordem de Moisés? Ele queria que esses 12 homens fossem lá e trouxessem um relatório detalhado daquela terra que Deus havia prometido a dar a eles. Pois bem, essa era a ordem. Só que no final desse relatório, Moisés, quando ele pede esse relatório, ele fala algo importante que pode passar desapercebido. Ele diz assim no versículo 20: tende ânimo e trazei do fruto da terra. Era aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Depois que ele pede o relatório, sabe o que ele fala? Tenham ânimo, tenham ânimo. E por que ter ânimo, irmãos?
Por que ter ânimo? Porque povo desanimado ou pessoa desanimada não tem vontade de fazer nada. Pessoa que é desanimada, ela não tem vontade de trabalhar, ela não tem vontade de levantar da cama, ela não tem vontade de empreender novas obras que o Senhor tem preparado para a vida dela. A pessoa que está desanimada, ela não tem vontade de fazer nada, porque ela está desanimada. Moisés, como líder, ele motivou aquele povo dizendo: olha, para que vocês tragam um relatório, vocês precisam estar animados. A primeira decisão que esses homens tinham que tomar para ir espiar a terra era o que, gente? Terem ânimo. Não adianta a gente lutar, se nós não tivermos animado ou animados diante daquilo que nós estamos enfrentando na vida. É certo que um dia pelo outro a gente passa por lutas difíceis e algumas vezes o desânimo bate no nosso coração, isso é fato. Só que Deus hoje nessa noite está dizendo para você que você tem que ter ânimo. Você quer enfrentar as lutas? Você quer alcançar os lugares que Deus tem para você? Seja uma pessoa animada, toma uma decisão essa noite. Não importa aquilo que você está enfrentando, não importa aquilo que você está vivendo ou vivenciando, o que Deus pede a nós é: tende bom ânimo. Diz a palavra a seguir, eu vou tentar não ler para ficar menos maçante, que esses homens eles fizeram o quê? Eles foram, eles tomaram uma decisão também. Eles podiam ter ouvido ou esse pedido de Moisés, e diante desse pedido eles poderiam ter falado: nós não queremos ir, nós vamos ficar aqui. Mas eles foram, eles tiveram ânimo e eles foram. E diz a palavra de Deus que eles subiram ali e eles espiaram a terra, viram ali as pessoas que viviam na terra. Depois eles desceram, no versículo 23 fala que eles desceram ao vale de Escol, cortaram um ramo de vide e um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Percebe que eles chegaram ali nesse vale, e lembra que Moisés falou que era a época da colheita das uvas, e eles pegaram um cachinho de uva. Imagina o tamanho desse cachinho de uva, 2 homens para carregar um cacho de uva. A primeira parte do relatório já foi concluída? Sim. A terra é fértil, pastor? Para 2 homens carregarem numa vara um cacho de uva, é porque a terra era fértil. Então, eles haviam cumprido essa primeira parte. Viram também ali romãs, figos e assim por diante. E depois, na continuação do texto, fala que depois que passou 40 dias, eles voltaram com o relatório a Moisés. Eles viram tudo, viram o povo que habitavam ali, viu se a terra era fértil ou não, e voltaram agora para trazer ou devolver o relatório a Moisés. Quando eles chegaram para dar o relatório a Moisés, 10 pessoas trouxeram um relatório negativo, e 2 pessoas, principalmente na pessoa de Caleb, trouxeram um relatório positivo. E aqui que eu falo da decisão, que é o cerne hoje da mensagem que Deus colocou no meu coração para dizer a vocês. Qual que é a decisão que 10 homens tomaram? Eles viram a terra, espiaram a terra, analisaram o fruto da terra, viram os gigantes que haviam naquela terra, os povos que haviam naquela terra, só que eles esqueceram do que? Do mais importante. Quem prometeu que ia dar aquela terra? O próprio Deus. E quando eles voltam para dar o relatório a Moisés, eles falam: Moisés, realmente a terra é muito boa, realmente aquela terra mana mesmo leite, ela tem mel, o fruto dela, ou os frutos dela são extraordinários. Só que tem um porém. No versículo 29 ele fala assim: mas ali vive, nesse Neguebe aí, os heteus, jebuseus, amorreu, eles habitam ali, nesse lugar onde Deus preparou para nós, e esse povo que vive ali é um povo forte, de grande estatura. Diz o texto que era uma terra de gigantes. E quando eles olham para essa primeira situação, eles esquecem do fruto, eles esquecem que mana leite e mel, eles esquecem que Deus havia prometido, e agora eles só se concentram naquilo que é problemático, naquilo que é
dificultoso para eles. Esses espias, esses 10, eles tiveram uma percepção tão ruim, que eles falam assim a Moisés: Moisés, aos nossos próprios olhos, nós nos sentimos como gafanhotos diante desses homens. Sabe o que eles fizeram? Eles se diminuíram diante dos homens gigantes que haviam naquela terra. Percebe, irmãos, que 12 homens eles tiveram a mesma visão de algo, mas 10 tomaram a decisão de trazer um relatório negativo e de desanimar, segundo uma palavra que Deus havia dado e prometido a eles. E agora eu quero trazer para a nossa vida, porque senão não tem sentido a palavra. Quantas vezes nós nos diminuímos, quantas vezes nós nos rebaixamos, quantas vezes nós nos tornamos pequenos diante dos grandes problemas que nós enfrentamos na nossa vida. Quantas vezes? Deus já falou, Deus já confirmou, Deus já prometeu, mas mesmo assim nós nos diminuímos diante dos grandes problemas que eu e você enfrentamos na vida. Você quer um exemplo disso? Em maio desse ano, eu fui fazer uma visita e eu contraí a Covid, em maio desse ano. Acho que foi março, amor? Eu acho que março. Tá bom, se a Ana está falando, eu concordo com ela. Porque a mulher tem memória melhor que a nossa, né, pastor? Confere isso. É verdade. Enfim, eu fiquei 2, 3 dias com um raspadinho na garganta. Vim aqui, fizemos o culto da Kelly de despedida. E aí eu falei: Ana, eu acho que eu vou na farmácia, porque eu estou com um negocinho aqui na garganta. Não tinha nada, não era inflamação, não era nada. Era só sabe aquele bichinho do... E aí eu saí e fui na farmácia da Saudade, uma farmácia que tem ali perto da Santa Casa. Aí eu cheguei lá, falei: preciso fazer o teste do Covid. Nós vamos arrumar aqui, está meio lotado, precisava agendar, não sei o quê. Eu falei: tá bom, então já me põe aí que eu quero fazer esse trem aí. Aí eu fiz o teste do Covid, aquele gostoso, né, que você enfia o cotonete até aqui no cérebro, quase entra dentro de nós, né, na cabeça. E ela falou: agora espera 10 minutos, pastor, 10 minutos, você espera aí. Em menos de 10 minutos ela chegou e falou assim: pode voltar aqui, o seu exame deu positivo. Gente, hora que ela acabou de falar seu exame deu positivo, eu já falei assim: eu tenho que marcar o dia do meu velório, porque eu vou morrer. Estou falando sério para vocês. Eu tinha perdido o meu sogro, nós tínhamos perdido o Walter, e nós perdemos mais de 600 mil pessoas para essa doença. As minhas pernas começaram a bambear na fila, e quando eu cheguei no carro onde a Ana estava, caiu. Falei: o negócio pegou, esse bichinho me pegou. Gente, eu fiquei acho que 15 dias apavorado com essa doença, sem ter praticamente sintoma algum dessa doença. Sabe por que eu estou dizendo esse testemunho aqui? Que agora eu falo rindo, mas eu estava chorando por dentro e fiquei muito ansioso naquela época. Eu estou falando isso porque diante de algumas lutas você também fica assim. A gente olha para alguns problemas, a gente fala: agora é meu fim. Agora chegou a minha vez. Deus prometeu, mas o problema é tão grande que eu não consigo enxergar mais nada à nossa volta, ou à minha volta. É exatamente isso que os problemas e Satanás quer que eu e você acreditemos. No primeiro dia da doença, que eu fiquei apartado da Ana, eu fiquei num quarto, ela ficou em outro quarto. No primeiro dia, irmãos, Deus falou assim comigo, ao meu coração, Ele falou assim: acalma o teu coração, essa doença não veio para a morte. Só que pergunto a você, o que o cabeçudo aqui fez? Deu valor naquilo que Deus falou, ou naquilo que a voz do nosso interior diz? Ou nas mentiras que o diabo sopra muitas vezes na nossa vida?
eu fiquei com a palavra do meu coração e não com a voz de Deus. E eu fiquei esses dias angustiantes. Teve uma pessoa que mandou uma mensagem super animada para mim, dizendo: pastor, quantos dias você está com a doença? Eu falei assim: então acho que uns 7. Ela falou: fica tranquilo, analisa, mas não anima não, porque no 10º dia piora essa doença. Eu falei: Jesus, acho que eu vou ter que encomendar minha alma a Deus mesmo. Irmãos, diante da brincadeira que eu estou fazendo aqui, o assunto é muito sério, porque muitas vezes nós nos diminuímos diante daquilo que Deus já falou a nosso respeito. E essa decisão que eu quero que você tome essa noite, de não ouvir a voz do seu coração, de não ouvir a voz que o diabo muitas vezes sopra na nossa mente, dizendo: não vai dar certo, você não vai conseguir. Você acorda segunda-feira e você fala: o combustível vai subir, os legumes estão subindo, isso está subindo, não vai dar certo, você não vai conseguir fechar o mês. Esse problema que você está enfrentando, você não vai dar conta de resolver. Desiste. Desiste da sua casa, desiste do seu marido, desiste da sua esposa, desiste dos seus filhos. Desiste, essa batalha já está perdida. Foi exatamente isso que esses homens relataram a Moisés, dizendo: Moisés, o negócio é legal, a terra é boa, mas não dá para a gente lutar contra esses gigantes. 12 pessoas, 10 negativos e 2 positivos. No versículo 30 fala que Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb tem uma visão diferente. Aqui ele toma a frente de Josué e até Moisés, que talvez possa ter ficado atônito diante daquilo. Ele fala: olha, nós vamos prevalecer. E por que Caleb tinha essa certeza, irmãos? Porque a palavra não veio de Moisés, a palavra veio do Eterno, do Criador, do Deus a quem nós servimos. É aí que está a grande diferença. Se temos comunhão com Ele, se temos ouvido a Sua palavra, se temos tido comunhão com Ele através da oração, da meditação, se temos estado aos pés de Jesus, confie na palavra dEle, confie na voz dEle. Por maior que seja o seu problema, confie somente no Senhor. Lembro de Davi, que enfrenta um gigante filisteu, que estava afrontando o exército do Senhor, o exército de Israel, e ele chega diante desse gigante, Golias, o filisteu, e o gigante fala: Davi fala: você vem contra mim com pedras, com espada, com lanças, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor. Isso que traz a diferença para cada um de nós. O espírito de Davi é o mesmo de Caleb e Josué, que resolveram ou decidiram dar ouvidos àquilo que Deus havia falado, e não às circunstâncias. Sabe o que você deve aprender, irmão, irmã? Que o cristão não deve ser movido pelas circunstâncias. Eu e você não devemos ser movidos pelas circunstâncias. A nossa vida deve ser movida por aquilo que nós temos meditado e aprendido da palavra do Senhor. Lembra quando Abacuque estava diante de um caos? E ele fala: olha, mesmo que não haja gado nos currais, ovelhas no aprisco, mesmo que não haja alimento, mesmo que não haja... e vai falando tudo que não haja. No final ele fala: todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque Abacuque não estava preso nas circunstâncias, ele estava com os olhos fixados no Senhor. A decisão é minha, a decisão é sua. A mesma palavra que eu estou pregando aqui, ela está alcançando todos os corações, todos, mas a decisão é sua de colocar em prática ou não. A decisão é sua de orar com fé e falar: Senhor, eu vou crer, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, eu vou crer. Ainda que o meu próprio corpo, ainda que a minha própria mente diga não, eu vou crer naquilo que o Senhor está falando no meu coração. É nisso, é essa decisão.
Esses homens aqui, diante desse espiar a terra, os 10 negativos, mais 2 positivos. Caleb aqui entra de maneira extraordinária, dizendo: olha, fiquem tranquilos que nós vamos prevalecer. Sabe o que eles fizeram? Irmãos, tem um ditado que diz que uma laranja podre, ela pode apodrecer uma caixa inteira de laranja. Isso é verdadeiro. Pode acontecer, pode. Uma pessoa desanimada, ela não pode contaminar um lugar? Imagine 10. De 12, 10 voltam dizendo para o povo de Israel, em alta voz, dizendo: ó, o negócio é bom, mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, tem um povo gigante lá. Sabe o que aconteceu com os israelitas? O povo falou: nós não vamos então para lá. Irmãos, foram 10 só que eles inflamaram praticamente a nação inteira de Israel, ao ponto de, no capítulo 14, você não precisa abrir, mas só para vocês entenderem, eles murmuravam contra Moisés, contra Arão, dizendo assim: por que Deus nos trouxe até aqui? Novamente, a mesma saga. A saga de Israel parece que foi essa, depois que eles saíram do cativeiro. Faltava água, por que Deus trouxe aqui? Faltou isso, por que Deus nos trouxe aqui? Diante de uma promessa, por que Deus nos trouxe aqui? E a murmuração começou a aumentar, ao ponto desses homens falarem até em apedrejarem Caleb, Josué, Moisés e Arão. Irmãos, a inflamação foi tão grande que o povo se revoltou querendo matar Moisés. E sabe o que eles falam? Vão matar esses 2 aí, e a gente agora levanta um líder para nos liderar, para que a gente possa voltar, ou para que a gente pudesse voltar ao Egito, à escravidão. Deus tem o melhor, e muitas vezes a gente quer voltar para a escravidão. Decisão. E aí, para concluir a mensagem, porque eu não quero falar além daquilo que Deus colocou no meu coração, no versículo de número 24 do capítulo 14, acompanhe comigo. Olha o que diz a palavra aí. Porque aí Deus vai trazer um castigo, mas ele fala no versículo 24: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Toda aquela geração, irmãos, toda aquela geração, desses 10 espias aí, e de toda a nação de Israel, se eu não me engano é acima de 20 anos, né? Eles não entraram na terra prometida. Sabe quem que entrou? Caleb. Só que Caleb não entrou depois desse episódio aqui. Ele esperou mais de 40 anos para entrar na terra que Deus havia prometido a ele. Decisão. Aquela geração inteira morreu no deserto, sem entrar na terra que Deus havia prometido a eles, aos seus filhos, netos e assim por diante. Decisão. A decisão é sua, irmão. Deus está falando, Deus está usando. De domingo a domingo, nas mensagens, pelo menos aqui da nossa igreja, Deus tem falado com você. Deus tem usado na sua multiforme graça, sabedoria. Ele tem usado eu, pastor Zé, o Dimas, cada um de nós, o Pedro, cada um de nós, o Jean, o Ricardo. Deus, ele vai usando cada um de nós para que a gente tome a decisão certa, escolher a Ele, seguir a Ele, dar ouvido a Ele. Aí entra algo que a gente sempre fala errado, né? Que a voz do povo é a voz de Deus. Não é. A voz de Deus é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do povo. Ou a gente segue a massa, ou a gente segue a Deus. Ou a gente segue aquilo que o povo está seguindo, ou nós seguimos aquilo que Deus está falando através da palavra com cada um de nós. Decisão.
Faça a sua escolha hoje. A visão foi a mesma, mas as decisões foram diferentes. Deus te trouxe aqui hoje para falar isso ao seu coração. Que Caleb entrou porque o espírito dele foi diferente. Ele enxergou não com os olhos carnais, ele enxergou com os olhos espirituais. Deus nos chama hoje e até o dia da nossa recolhida, da nossa promoção, a nós andarmos pela fé e não por aquilo que nós vemos ou enxergamos. Que Deus possa mudar isso dentro do nosso coração. Eu sei, irmãos, que dias difíceis virão, e nesses dias difíceis que você se agarre na palavra de Deus, na palavra que Ele falou, naquilo que Ele prometeu a você. Quando o medo bater, você lembre a sua memória e fala: olha, o perfeito amor lança fora todo medo. Medo, vai embora, em nome de Jesus. Eu confio no Senhor. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. E eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu estou pedindo ou pensando, segundo o querer dEle que opera em nossas vidas. Fique de pé, nós vamos orar. Eu quero orar por você essa noite, por mim também, porque essa palavra é para mim, sabia? Às vezes você fala: nossa, o pastor fica pregando para mim. Não, primeiro eu prego para mim. Paulo falou: desventurado homem que sou, né? Eu falo: medroso homem que sou. Mas eu tenho um Deus que faz eu superar os medos. Eu tenho um Deus que faz eu superar os obstáculos. Eu tenho um Deus que faz nova todas as coisas a cada manhã na minha vida. Hoje eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui. Se você hoje está vivo, é porque Deus permitiu que você estivesse vivo, para ouvir essa palavra, para trazer transformação, para trazer renovação, para trazer mudança na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Que você possa enxergar não mais com os olhos carnais apenas, mas que você possa enxergar com os olhos espirituais, crendo que Deus se faz presente, crendo que Deus é aquele quem vai guiar a sua vida em todos os momentos que você enfrentar. Nós vamos cantar uma canção e depois eu quero orar por você, abençoando a sua vida. Parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer, o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Amém. Eu sei que tem muitas pessoas que talvez estão diante de impossíveis na vida. Eu sei disso. Impossíveis na família, no casamento, no relacionamento com o filho, com o pai, uma mãe, no relacionamento conjugal. Eu sei que tem pessoas que estão passando por impossíveis na área da saúde. Um diagnóstico médico, um
um exame que você fez, e talvez o desespero, o medo, a insegurança, as incertezas tenham tomado conta do seu coração. E hoje eu quero orar para que Deus possa fazer com que você mude essa visão. Eu quero orar para que Deus te abra agora os olhos da fé, para que você enxergue que Ele é o Deus da sua vida, que Ele é o Deus que pode fazer milagres, Ele é o Deus que pode realizar o impossível na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde. Ele é o Deus do impossível. Você que está hoje aí também no YouTube, que já colocou os seus pedidos de oração, o nosso Deus é o Deus do impossível. A terra pode ter gigantes, a terra pode ser de fortalezas, o problema pode ser maior do que nós mesmos, mas não se apequene diante das lutas, não se apequene diante dos grandes gigantes que se levantam contra você, não se apequene. O nosso Deus, Ele é chamado no Antigo Testamento do Senhor dos Exércitos, um Deus que jamais perdeu uma batalha sequer, nunca Deus perdeu uma batalha. Deus levantou um homem chamado Gideão, que tinha 22 mil soldados, e Deus fala, é muita gente, e desses 22 mil sobram apenas 300, e com 300 Deus trouxe a vitória a Israel. Sabe por quê? Porque a glória é do Senhor, a força é dele, o poder é dele, a soberania é dele, a autossuficiência é dele. Ele é o onipotente, o todo-poderoso, Ele é o Criador dos céus, da terra, Ele é o sustentador da minha vida, da sua vida. Não se apequene, irmãos, não se apequene, levante a sua cabeça, olhe para o alto, e é do alto que virá o socorro a mim e a você. Senhor, nós entregamos agora diante de Ti os pedidos que estão aqui no YouTube, no chat. Colocamos cada uma dessas pessoas que estão online participando desse culto. Apresentamos as pessoas que estão aqui na igreja presencialmente diante de Ti. Apresentamos cada problema, apresentamos cada dificuldade, cada luta, cada problema que nós estamos enfrentando. Nós apresentamos diante do Senhor essa noite. E ó Deus, nós queremos dizer como Caleb, nós queremos dizer como Davi, nós queremos dizer como Elias, Eliseu e tantos outros homens que diante das circunstâncias contrárias decidiram crer no Senhor. Nós queremos dizer essa noite, nós creremos em Ti, nós cremos em Ti, nós entendemos que o nosso socorro vem do Senhor. Aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança em Ti, Senhor, e que possamos estar diante das lutas e saber que não é por nós, mas é o Deus que está em nós, que trabalha, porque esperam nele. Senhor, dá descanso aos que estão cansados, dá fé àquele que está com medo, àquele que está aflito, dá paz a esse irmão, a essa irmã. Ó Deus, cura enfermidades, cura doenças físicas, espirituais, emocionais. Cura essa noite em nome de Jesus, Senhor. Restaura famílias, restaura casamentos, restaura filhos, traz de volta aquele que está afastado, Senhor. E por fim eu peço, supre as nossas necessidades, e que os nossos olhos estejam fixados no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as doces consolações do Espírito sejam sobre nós, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Dê um abraço em quem está ao seu lado, cumprimenta esse irmão e fala: irmão, Deus te abençoe, tenha fé em Cristo Jesus. Vão em paz em nome de Jesus.